E se eu te disser que agora tu tem vários filtros paramétricos na tua mão? Vamos falar sobre as novidades do Photoshop 2024, incluindo a versão beta. Então aqui eu apliquei um efeito de desvio cromático. Tu pode mudar cada parâmetro desse efeito. Tu pode mexer na intensidade do efeito, tu pode mexer na intensidade de cada cor separadamente. E é claro, tu pode diminuir a opacidade para um efeito mais aprimorado. E não é só isso, tu tem vários outros efeitos, como o tom médio, que tu pode até controlar o tamanho dos pontos, ou o duotônico, que tu pode escolher as cores do duo. E o melhor, tudo isso de uma forma não destrutiva. Mas vamos do início, como é que tu vai fazer para atualizar o teu Photoshop? Tu pode atualizar no aplicativo do Creative Cloud. Agora, se tu tem a versão do Jack Sparrow, tu sabe onde ir, eu não preciso te dizer. Dentro do Creative Cloud, vai em aplicativos e em todos os aplicativos, certifique-se de que o Photoshop esteja atualizado. No caso do meu, já está. Se não tiver, clique em atualizar, que vai estar aqui do lado. Para a versão beta, tu deve ir lá embaixo em aplicativos em versão beta. E da mesma forma, certifique-se de que o Photoshop esteja atualizado. Se não estiver, tu vai clicar aqui no lado em atualizar. Antes de mais nada, esses novos filtros estão disponíveis apenas para a versão beta, que é diferente da versão regular. Então, abra a versão beta. Para aplicar os filtros, você deve ir em Filtro, Filtros paramétricos. Aí tu pode escolher um desses filtros, por exemplo, o desvio cromático. Não se preocupe em criar uma camada e converter para objeto inteligente. Quando você clica no filtro, o Photoshop faz isso automaticamente para você. Então ele criou uma cópia do plano de fundo, converteu para filtro inteligente, antes de aplicar o filtro que a gente selecionou. Aqui dentro dessa janela, tu pode mudar várias propriedades do filtro, como a intensidade das cores separadamente, a intensidade do filtro e sempre tu pode baixar a opacidade da sua camada. Se tu quiser aplicar outro filtro, basta ir em Filtro novamente, Filtros paramétricos e escolher outro, como Filtro pintura a óleo. Se há um filtro que tu não gostou muito do resultado, tu pode mudar as propriedades dele de forma randômica. É só vir aqui e clicar em tornar aleatório. Tu pode ir clicando até achar uma forma que tu goste mais do filtro. Tu também pode empilhar filtros. Por exemplo, se eu escolher um outro filtro aqui, como Glitch, ele vai mudar para esse filtro, né? Eu quero menos falhas. Mas se eu abrir os filtros paramétricos e segurando a tecla Alt, clicar agora no tom médio, por exemplo, ele vai empilhar os dois filtros. Então agora aqui eu tenho o primeiro efeito, que foi o glitch, e por cima o tom médio. Agora sobre o Photoshop regular. A ferramenta Remover foi atualizada no novo Photoshop. Certifique-se de escolher a ferramenta Remover aqui, criar uma nova camada e marcar para obter amostras de todas as camadas. Dessa forma, o seu tratamento será não destrutivo. Eu também gosto de manter marcado aqui para remover após cada traçado. Agora, digamos que eu queira remover esse tapete aqui. Antes, você teria de pintar todo o tapete com a ferramenta para ela remover, o que é bastante trabalhoso. Agora, basta fazer um contorno ao redor do objeto que tu quer remover. A própria ferramenta preenche para você. Isso torna o trabalho muito mais rápido. Outro detalhe agora é que nós temos opções de 2 pincéis. Um para adicionar áreas e outro para subtrair. Então, digamos que eu vou pintar sem remover após cada traçada. Então, eu vou pintar todo esse tapete aqui que eu quero remover. Aí, digamos que sem querer eu tenha pegado o outro tapete ali em cima. Tu pode vir aqui, selecionar o pincel para subtração e então pintar esse outro tapete. Ou então, com o pincel de adição selecionado, segure Alt para ele se transformar temporariamente em um pincel de subtração e pinte na área que você quer corrigir. Depois de pronto, é só clicar aqui para ele remover a área marcada para você. Com essa ferramenta, fica muito mais fácil de remover objetos de distração. Vamos falar sobre a maior notícia. Agora a IA generativa da Adobe saiu da versão beta e está na versão regular, então já pode ser usada comercialmente. Quando tu abrir o Photoshop pela primeira vez, vai ter aí um tutorial te falando sobre a utilização da IA. Nesse exemplo, eu vou fazer uma seleção dessa turista aqui, vai aparecer aqui a barra de tarefas contextual. Se não aparecer, vai em Janela e lá embaixo
certifique-se de marcar barra de tarefas contextual. Aí nela, tu vai clicar em preenchimento generativo e em gerar. Aqui sempre vão aparecer dicas sobre o uso da IA enquanto ele está gerando. Toda vez aparece uma dica diferente. O funcionamento continua o mesmo. Ele vai te dar 3 opções para te escolher qual que tu gostou mais. Se tu não tiver gostado de nenhuma, clique em gerar novamente. O preenchimento também é ótimo para gerar coisas. Por exemplo, eu vou selecionar essa área aqui e agora eu vou clicar em preenchimento generativo e digitar cabelo. Clique em gerar. Pronto, ele gerou 3 opções aqui e sempre são opções muito boas. Com a IA, tu pode transformar sua foto em pintura, mudar os céus, tirar distrações, enfim, ele tem várias aplicações. Vamos falar sobre a expansão generativa totalmente nova no Photoshop. Selecione a ferramenta de corte ou pressione a tecla C no seu teclado. Aí digamos que eu queira usar essa foto para botar nos históricos do Instagram. Vou marcar aqui a proporção correta para usar lá, que é 16:9. Mudar aqui para ficar no sentido vertical e assim ficaria cortado, certo? Se expandirmos assim, ficaríamos com uma barra branca ou preta acima e abaixo da imagem. Tem 2 formas de usar a expansão generativa. Uma delas é vir aqui e marcar, em vez de transparente, que é o padrão, expansão generativa. Então basta pressionar Enter ou vir aqui na barra de tarefas contextual e clicar em gerar. É a mesma coisa. A propósito, a ferramenta só gera imagens em baixa resolução. Então, para publicar no Instagram, isso vai funcionar bem. Agora, para fins comerciais, pode ser que tu tenha problemas. Se tu der um zoom aqui, tu consegue identificar nitidamente onde termina a foto e começa a expansão generativa. Quando a foto tem uma pequena profundidade de campo, isso também não é grande problema. Afinal, vai ficar tudo meio desfocado. Há uma forma de contornar isso que é ir gerando aos poucos. Então, por exemplo, tu podia selecionar aqui, clicar em preenchimento generativo e ir fazendo isso aos poucos na sua imagem. Agora, a grande questão sobre se a IA generativa da Adobe vai ser limitada ou não. A Adobe está introduzindo algo chamado créditos generativos. Então, tudo que tu usar dentro do espaço generativo da Adobe vai te custar esses créditos. Digamos que tu usou a IA no Photoshop, isso vai te custar um crédito. Mas aí tu abriu o Adobe Illustrator e usou de novo, outro crédito. Mas não te preocupa, tu vai receber créditos relativo ao plano que tu tem assinado na Adobe. Se tu possui o plano com todos os aplicativos da Adobe, tu vai ter X quantidade de créditos, que é maior que aqueles que possuem só o pacote com Photoshop e o Lightroom, por exemplo. Vamos conferir aqui no site da Adobe. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para te dar uma olhada com calma depois. Mas lá embaixo, tu pode ver que quem tem o plano relativo a todos os aplicativos da Creative Cloud ganha 1000 créditos generativos mensais. Quem usa aqui o plano de aplicativo individual tem 100. Tá, mas o que acontece se os meus créditos acabarem? Ele apenas vai ficar mais lento. Se tu usar todos os créditos definidos para o teu plano, a IA apenas vai ficar mais lenta. E claro, tu também vai poder adquirir créditos adicionais no futuro. Mais uma coisa, sempre que tu usar a IA generativa num projeto, ele vai ficar marcado como tal, mesmo se tu exportar como JPEG ou PNG. Por exemplo, eu vou em arquivo, exportar, exportar como. Aqui nessa janela, se tu ir lá embaixo, tu vai poder ler credenciais de conteúdo. Uma credencial do conteúdo será aplicada a essa imagem porque ela foi feita com IA generativa. Eu vou exportar esse documento para a gente ver. Então aqui eu tenho o documento original com a camada original e a camada que a gente gerou. E aqui eu tenho a exportação em JPEG, que já está tudo mesclado em uma camada só. Então se tu ir em janela e marcar credenciais de conteúdo, vou clicar em ativar as credenciais de conteúdo e visualização. Aqui ele fala que há pelo menos um conteúdo gerado com a ferramenta de IA. Mas não, isso não é infalível. Enfim, vamos falar dessa barra de tarefas contextual. Se eu fosse remover elementos da maneira tradicional, então fiz uma seleção aqui, uma seleção aqui, uma seleção aqui. Note como essa barra fica saltitando de um lado para o outro. Claro, tu pode fixar ela vindo nos 3 pontinhos e marcando fixar posição da barra. Então tu pode deixar ela aqui embaixo ou onde tu quiser.
Na versão anterior, se tu fechava e abria de novo o Photoshop, ela voltava ao comportamento anterior, de ficar pulando. Isso agora foi corrigido, tu pode fechar e abrir o Photoshop de novo, ela vai estar fixa no lugar que tu deixou. Bom, essas são as novidades do Photoshop 2024. Geralmente os novos lançamentos acontecem na Adobe Max, o evento da Adobe, esse que veio do nada. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. E se foi, não esquece de deixar o like. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber notificação do próximo vídeo. Um abraço para ti e até a próxima!